Boa noite, boa noite. Aguardando aí o amigo Lorenzo para mais uma live. Lorenzo, cadê você? MVP, produto viável mínimo ou produto mínimo viável, tá? Vamos falar hoje sobre isso. Uhul! Animação total. E é isso que temos que compartilhar. Aguardando o ilustríssimo Lorenzo chegar aí. Já adiantando, né? No que isso pode te ajudar com o apoio da tecnologia e do marketing. O cara sabe demais, sabe muito. Vamos compartilhar aqui com vocês um pouco sobre MVP. É uma sigla muito comum aí no mercado, mas nem todos em si estão a par, né? Mas dá uma digitada aqui no Google, produto viável mínimo, o produto mínimo viável em si. Maria Zen Oficial, gratidão, boa noite, gratidão, uma honra receber você aqui. Só aguardando o Lorenzo aí, tá? Então vamos lá, ó. Se for verificar aqui pelo Wikipedia, dá uma pesquisada rápida. Em empreendedorismo, principalmente no contexto de startups, um produto viável mínimo é a versão mais simples de um produto que pode ser lançada com uma quantidade mínima de esforço e desenvolvimento. E é isso aí. Editora eletrônica entrou. Então, quando nós falamos de empreendedorismo, eu que veio do mundo do marketing, do mundo da gestão de empresas, do mundo do direito, do mundo da tecnologia, eu tenho os pilares em si que eu organizo e muito do que eu aprendo também com o pessoal do Sebrae, tá? Gratidão, Simone, Adriana, todos aí do Sebrae que me dão um apoio. Quando eu falo de produto mínimo viável, a quantidade mínima de esforços que você tem para produzir um produto ou um serviço com quantidade mínima de dinheiro que vai atender a necessidade de um público específico e que, em contrapartida, você analisa em relação ao que você está criando, gastando pouco e atendendo às necessidades do público, tá? Se você for pesquisar, tem muito material sobre isso na internet. Diversos são os canais no YouTube falando sobre isso. Pessoal das universidades, pessoal do Sebrae, CNPq, pessoal da área de marketing, área de gestão empresarial, área de finanças. E o que isso tem a ver em si com, hoje em dia, na pandemia? Muitas pessoas se enclausuraram dentro das suas casas, tá? Muitas pessoas hoje em dia me perguntam como que eu faço um home office, Carlos Ono? Cara, o mínimo que você precisa ter é uma salinha, acesso à internet, um computador e saber pilotar o computador. Aqui eu já tenho uma estação de trabalho como se fosse um coworking na sua casa, onde só você trabalha, né? Ou você pode compartilhar com a sua esposa, com seus filhos em si, uma área de trabalho e de estudos, tá? Então, quando falamos de tecnologia e marketing, quando você associa a tecnologia... Boa noite, Messias! Gratidão pela visita aqui. Quando nós falamos sobre MVP, quando você tem... Tipo, eu quero montar, Carlos Ono, uma salinha de escritório para trabalhar. O que eu faço? Já é um MVP. Você tem que verificar o que você precisa com quantidades mínimas de esforços e desembolso de dinheiro para montar uma estação de trabalho. E aí, montando essa estação de trabalho, você pode fazer um ponto de atendimento para diversos nichos de mercado onde você atua. Se você atua na área de atendimento ao cliente, se você é uma psicóloga, tem a sua página, a sua landing page, você pode ir criando vários vídeos no seu canal do YouTube, várias lives no seu Instagram, e deixando o seu endereço aí com o Linktree, que você cria vários outros endereços no seu próprio Instagram, e está capturando clientes, pessoas interessadas em saber o que mais você presta de serviço.
Então você pode atender o cliente pelo WhatsApp, você pode atender o cliente pelo Skype, pelo Meet Google, pelo Zoom, dar aulas, dar palestras. São os cenários de prestação de serviço de intelecto, de cunho intelectual, né? Onde psicólogos podem atender, já que as pessoas já não conseguem muito ir até a clínica. Professores podem dar aulas particulares, criam uma estação de trabalho, criam um produto mínimo viável, com base no seu nicho de mercado, com base no seu público-alvo, e com isso o que acontece? Você consegue atender clientes diversos, montando um produto, né? Ou o serviço, tá? Deixa eu só verificar aqui onde está o Lorenzo, ver se ele acompanha. Ver se ele está ao vivo aqui, se ele vai entrar. Bom, vamos aguardando aí o convidado, né? Talvez ele teve algum imprevisto lá. Enquanto isso, eu estou aguardando ele entrar na sala. Bom, em relação as siglas em si, e a tecnologia e o marketing, quando você usa a tecnologia a seu favor e você cria uma estação de trabalho, tipo um produto mínimo viável, Carlos, é montar o meu home office. Beleza, o que eu preciso? O mínimo possível. É o que eu já falei, né? Sinal de internet, um computadorzinho, uma impressora, uma sala para trabalhar e montar o seu plano de trabalho. Se você é um professor, você vai montar o seu plano de aula para dar aulas particulares pela internet, atendendo os clientes, cobrando por hora de aula, e faz o seu agendamento como se fosse uma prestação de serviço de corte de cabelo. Você vai dar palestras diversas pelo Zoom ou pelo Google Meet para um público-alvo que quer conhecer sobre determinado assunto. Pode ser uma palestra paga, com um valor simbólico, ou gratuita, para você mostrar para o seu público em si a autoridade e notoriedade do conhecimento que você tem sobre determinado assunto e nicho de mercado, tá? Quando nós falamos de MVP, muito usado para startups, que hoje em dia monta-se muitas startups rapidamente, ainda mais na área de tecnologia, o programador vai lá, verifica o cenário da MVP, programa o que precisa no aplicativo, os wireframes, ou seja, as telas do aplicativo, o que o usuário precisa mínimo que esteja na tela dele para fazer um pedido de comida de delivery. Ele vai lá, programa e faz os testes. Aí tem os usuários beta testes que vão entrar no app, vão fazer os testes, vão validar, vão apontar os erros. E já em si, quando você começa a ter todas as verificações, todos os cenários de o produto mínimo viável estar pronto para atender o cliente, fazendo um marketing massivo aí, muitas pessoas vão entrar, vão consumir o app e vão consumir a prestação de serviço daquele produto, tá? Lorenzo chegou, Lorenzo, vamos lá. Participe da live. Vamos compartilhar o seu conhecimento vasto de MVP. Olá. Bom, eu participei um pouco de algumas startups que criaram MVPs que estão dentro do espectro aí que a gente pode dizer entre a viabilidade e o mínimo, né? Eu estava até vendo assim, isso eu acho que é o dilema mais difícil de inicialmente se perceber, até onde o mínimo é predominante e até onde o viável é predominante, né? Porque muitas vezes, se a gente só fizer um produto mínimo, ele vai ser inútil para o negócio, ele não vai ter como você mensurar o desenvolvimento do produto e como ter feedback dos usuários para poder fazer uma melhoria contínua, né? E também se Sim, você for muito pro viável, aí você vai investir rios de dinheiro e talvez não seja exatamente o melhor primeiro tiro certeiro, né? E você pode acabar tendo uma perda de investimento muito grande, né? Então,
Pelo que eu estava vendo, acho que o caminho principal lá que é eu peguei uma colinha aqui para lembrar o nome do cara que cunhou o termo, né, do MVP, Tranquilo, tranquilo. porque a ideia a ideia dele era assim, primeiro você fazer uma landing page onde você vai ter a captação dos leads, né, para você ter uma ideia de quem são os seus usuários, né, a partir Uma dessas landing leads. page explica para o pessoal que às vezes nem sabe o que que é Sim, isso. Uma página, tá. né? Na Então, sim, é internet. uma página demonstrativa do seu produto, atraindo, né, as pessoas, os leads são os possíveis clientes, né? Então você faz uma página web atraente para o seu público-alvo que você imagina, descrevendo o seu produto de uma maneira que seja atrativa, né, em geral, e você indicando para as pessoas se engajarem naquilo, colocarem o e-mail delas, o telefone, de repente, e aí, num primeiro contato, é bom fazer mesmo pessoa a pessoa, cada pessoa dessas que se cadastrar lá, você fazer uma triagem, umas perguntas sobre o que ela acharia de um produto, como você está imaginando, né? E isso vai alimentando a segunda etapa, que é você fazer o levantamento das métricas de negócio, que você vai entender como aquilo ser um sucesso ou não do seu produto, né? Isso antes de você fazer o protótipo, né? Aí, Sim, com sim. base nessa estrutura ali que os usuários te passaram, as expectativas deles e tal, aí com isso você estabelece as métricas para Boa você poder noite, criar Danilo e Alex. boa O noite, pessoal tá entrando aí. para você poder criar um produto que seja um protótipo testável, né? E é importante também, depois de você lançar esse produto, você sempre acompanhar, né, essas métricas que você definiu a partir daquela primeira leitura dos usuários, né? Para você estabelecer uma persona que é quem você está atendendo, né? E entender aonde que seu protótipo está atendendo bem aquela persona, aonde que ele está, né, se desviando um pouco do que você esperava e tudo mais. E aí, bom, eu já vivi tanto experiências com empresas como a Rocket Internet, que ela fazia um MVP que já era um produto no mercado com equipe de vendas e com milhões de dólares investidos e já esperando Bacana. um resultado gigantesco, né? Tanto quanto pegar uma ideia assim de um humano aí e fazer um site o mais simples possível para lançar a estrutura Dá mais resultado, específica, né? né? Dá resultado também. No Inclusive a seu Rocket, parecer, o que que é fazer um MVP certo e um MVP errado nas etapas uhum, operacionais? Não sei se você, bom, se eu fiz uma pergunta adequada em relação, porque você já vem da área de tecnologia, né? Você já é programador, não é? E sim, você já sim, lidou com vários tipos de projetos, pequeno, médio e grande porte. Hoje em dia, para sim, lidar com um MVP para um morador que às vezes fala: o que, que eu faço? Uma MVP, um produto mínimo viável, para trabalhar na minha casa. Fala, uhum, internet, computador, saber manejar o computador. Você já tem um uhum, ponto de atendimento, se você é um professor, para dar aulas particulares. Né? sim, Um MVP. sim. Sim, aí se você for, por exemplo, um professor, aí essas etapas que a gente estava falando, que é de desenvolvimento de negócio, elas já são bem mais simplificadas, porque você já sabe qual que é a sua persona, que são Sim, pessoas sim. querendo aprender o que você ensina, né? Então já te facilita muito fazer um corte de público, né? E o alcance que você vai ter fica muito mais palpável você fazer do que, por exemplo, se você está querendo lançar um produto inovador no mercado para concorrer, né, com, por exemplo, no mercado de corridas, é, que é um caso, vou citar o case da Rocket Internet, que Tá. gastou alguns milhões de dólares, euros, porque eles são alemães, né, é, criando um empreendimento para concorrer com o Uber na Austrália. E Caraca. aí, sim, eu fiz parte desse projeto, fiz a parte de rastreamento do onde estavam os motoristas e alimentação de um mapa, né, onde tinha uma equipe de rastreamento mesmo para saber se aconteceu alguma coisa, se algum motorista parou num lugar porque estava com problema mecânico ou algum problema de segurança, alguma coisa assim, né? E aí foi uma empresa que foi afundada, foi um empreendimento que foi afundado, que não teve sucesso, né? Talvez porque eles pecaram nessa parte de prospecção, de entender a persona e entender os players também. É muito importante
fazer um benchmark e entender com quem você também está concorrendo no mercado, porque nesse caso específico a Ride Surfing foi quebrada pela Uber, porque a Uber conseguiu pegar uma injeção de investimento, porque eles queriam assim, a gente quer pagar mais para o motorista e quer cobrar menos do passageiro por 3 meses para quebrar a concorrência. E aí eles conseguiram esse aporte e aí eles quebraram, inclusive, a Tem uma Ride Surfing pergunta e aí para a... você, Lourenço. Hum? A editora eletrônica perguntando, Lourenço, a persona seria o perfil de quem precisa do que eu tenho para vender? Sim, talvez eu tenha só jogado esse termo assim, sem muita. É Vamos, minha mãe que fez a vamos pergunta evitar o também. Oi, mãe. clickbait. Explica pra galera que nem todos é da área. Sim, sim. Persona, se eu não me engano, foi o próprio Google que cunhou esse termo na parte de marketing, né? Seria o perfil um pouco mais humanizado do tipo de pessoa que você está Do indicador. atingindo. Então, envolve também por exemplo, as questões socioculturais, né? Qual que é, por exemplo, o gênero das pessoas que mais compram com você, Sim, aonde você, né, tem mais retorno possível e tal. Isso é traçado não idealmente assim que você imagina para quem você vai vender, mas muito mais com essa experimentação de você lançar a ideia, né, fazer um anúncio, uma página, uma landing page, fazer algum tipo de publicidade do que você está querendo vender, que aponte para você poder entender quem está querendo comprar, quem está interessado naquilo. é diminuir o esforço de venda, né? Que o público-alvo, a persona é o seu público-alvo. Aí todas as pessoas em si têm a grande maioria de perguntar. Olha, ele está perguntando de novo aqui. Os players são os caras que já estão vendendo o que eu tenho para vender? Quando Sim, você verifica a persona editora eletrônica, as pessoas querem vender tudo para todo mundo. Mas você não vende para quem está nascendo agora e está na maternidade. Eu falo isso para as pessoas. E você não vende para quem morreu agora e está já sendo enterrado. E você não vende para as pessoas que podem ser o seu público-alvo, que está no funil de vendas, né? Que nós fazemos o funil de vendas, colocamos o público do nosso nicho lá, que são as personas. Então, digamos, de cada 100 pessoas que eu impacto com a minha publicidade, 5 compram. Então, eu sei que se eu aumentar para 200, 10 vão comprar. É uma métrica. A persona, o público-alvo em si, no marketing, com o uso da tecnologia, que nós filtramos isso, verificamos em si qual é a classe social, o perfil demográfico, né, a renda, com o que a pessoa trabalha, se o que você tem de produto e ou serviço é para esse tipo de público. Aí você caça esse pessoal nas mídias sociais. Lá tem todas as métricas. Quando você compra e faz campanhas no Google, você tem todas as métricas de perfil com análise do Google Analytics, com o Google ADS, com o Facebook ADS, para traçar o seu público-alvo, para saber para quem você vai vender e gastar menos dinheiro em anúncio. Mais ou menos isso, né, sim. Lorenzo? É bem isso, é exatamente isso. Isso que você falou também tem bastante do target, né, que o Alex Toledo citou ali, que é quase um Sim. sinônimo de persona, né? Mas o target ele está muito mais ligado com a numeração de resultados obtidos, de sucesso, um resultado muito mais numérico e, digamos assim, é um termo mais antigo na publicidade, né? E o persona ele veio para equipar o target com um aspecto pessoal, mostrando o aspecto psicológico das pessoas que estão comprando com você, que até ajuda a pautar qual a maneira de você falar com essas pessoas que você atinja bem elas, o que tipo de incentivo que essas pessoas vão ter no que você está falando, qual tom de voz que você vai usar para falar com essas pessoas, né? O target ele é uma coisa muito mais fria, numérica, é um alvo que você vai atingir, né? Enquanto a persona é realmente um grupo de pessoas que tem um estereótipo parecido com as quais você vai conviver. Elas vão te ajudar a construir seu produto. Você vai aprender muito com elas também, não só simplesmente vender, né? Tem outra pergunta aí que a editora fez aí, você não chegou a ler, não? Os players são os caras que já estão vendendo o que eu tenho para vender? Sim, player é um termo também dessa. Tem uma literatura toda que foi criada, mais ou menos, o Alex falou que é a ADM Mackenzie 2001, né? Nessa época, estavam se cunhando, inventando esses termos do Lean Startup, do MVP,
da persona e tudo mais, né? Mais ou menos nessa época estava sendo inventado isso que a gente está falando, vivendo hoje, né? E acho que as mudanças não foi nada tipo criado do zero, né? Pegou-se o que já existia em marketing e só fizeram uma adaptação por causa da riqueza de comunicação que a gente tem hoje, do desmembramento que a gente tem, né, de informações que a gente pode ter e de interações que a gente pode ter também com as pessoas. Então, por exemplo, o termo player já é um termo mais antigo, é jogador, quem está jogando no mesmo jogo, digamos assim. Então, seria um nome moderno para concorrentes, né? É que, na verdade, nem sempre um player do seu mercado é um concorrente direto com você, né? Você pode ter um player de vídeo assim, não tocador de vídeo, mas na indústria de vídeo, em que você é uma etapa da cadeia de produção e esse outro player é uma outra etapa, e ele não concorre diretamente com você, mas ele pode ser, inclusive, um complemento para o seu negócio. Você pode até criar uma parceria com ele para enriquecer o negócio e tudo mais. Então, é um termo genérico para quem mais está jogando nesse mercado, né? Que você está atuando. E com base no nosso título lá, no que isso pode te ajudar com o apoio da tecnologia e do marketing? O que o MVP, o produto mínimo viável, pode ajudar? A tecnologia você é fera, o marketing eu sou fera, então vamos Sim, contribuir aqui, pessoal. legal. Acho que o que a gente mais pode ter de ajuda na tecnologia é principalmente na construção e no processo contínuo de melhoria, né? Na construção inicial, a gente tem hoje várias ferramentas, plataformas e softwares livres e softwares que são pagos, às vezes, e bem assistidos também, que te ajudam a construir um produto mínimo viável em um tempo rápido, em um tempo que seja factível, com um custo também que não seja proibitivo, né? Então, tem para todas as faixas de custo e de engajamento que você vai ter com a tecnologia também, tem soluções para você criar de fato o protótipo e, adicionalmente, mensurar as métricas que você criou a partir daquelas informações iniciais que você pegou da persona e tal. Acho que isso sempre é muito importante também. Muita gente já quer colocar o carro na frente dos bois, teve uma ideia e tem certeza que ela é genial e que vai vender e já vai lá e fala, faz assim, vamos lá. E aí, por exemplo, esquece de colocar um GA, né, o Google Analytics ou algum outro Sim, monitorador sim. Faz um MVP de baseando-se no dados. que ele acha. Ele não pergunta e não faz pesquisas quantitativas e qualitativas do público dele, se é o público que vai consumir. Geralmente o empresário fala, eu acho que é assim, eu vou fazer assim e pronto. E quebra a Sim, cara e gasta dinheiro com um produto que não é viável para o público, mas ele pensa que é, porque não é ele que determina, é o cliente dele que determina, é o público dele que determina, e aí com base em estudos em si, que você faz as pesquisas de mercado, você verifica e analisa a prototipagem do seu MVP, se é realmente fundamental e se o público vai pagar por aquilo. Aí faz até pesquisa de preço. Você pagaria até quanto para consumir isso? E se sim, realmente o público se identifica com o produto que ele criou ou o serviço que ele criou. Porque muitas pessoas estão num serviço ou querendo criar um serviço que já é existente, que já foi defasado. Ou cria um sim, produto, gasta-se dinheiro com aquilo e só sabe que quebrou a cara quando joga no mercado. E não é assim. sim, O público é muito inteligente e é meio que um mercado meio que de concorrência acirrada, né? Se o sim, cara fez um MVP que já existe e ele nem analisou isso, ele só jogou dinheiro fora e tempo fora. sim. Então, acho que na tecnologia, uma das coisas mais importantes que você precisa olhar na hora de escolher o que você vai usar para construir o seu MVP é, em primeiro lugar, a maleabilidade que essa plataforma tem para você fazer alterações de acordo com o que o usuário está te dizendo. Mais importante que isso, você ter uma via para você poder entender o que o usuário está sentindo ali. Se ele está, por exemplo, com alguma dificuldade de fluir dentro da sua aplicação, se for uma aplicação, por exemplo, né, ela ter Sim, sim. mensuração de analíticos para saber quem está parando aonde, quando as pessoas vão embora e tudo mais. Ter também aquelas ferramentas de chat que ficam ao lado
para a pessoa poder fazer perguntas e dizer se está faltando alguma coisa, fazer sugestões e também acompanhar. Isso é muito importante, né? Tá ali sempre Ter olhando, as porque métricas, né? De quantos de sim, atendimento, quantas visitas, porque tem pessoas que põem tudo isso e deixa Deus dará. Não faz a verificação das métricas, de sim. quantitativa, qualitativa e se realmente está tendo resultado. Uma pergunta aqui para mim, se é viável usar o Linktree. Eu uso, é de graça, e o Instagram ele só deixa colocar um link. Aí vocês ou você tem a opção só de colocar o seu site, ou só o seu e-mail, ou o seu link do WhatsApp. No Linktree você cria um link da sua empresa mesmo, né? Geralmente eu ponho barra, o nome da empresa, quando eu crio para as empresas. E dentro do Linktree, na versão grátis, você pode pôr uma porrada de link. Link do canal do seu YouTube, link do seu blog, link da sua loja virtual, link do seu e-mail de contato, link do pessoal de vendas, comercial. Você pode pôr link de um monte de coisa. O Instagram ele só limita a um link, por isso que eu uso o Linktree, entendeu? Ele está falando sobre a plataforma. A plataforma do Linktree, eu não entendi qual é a plataforma que você está falando. é, também Está a perguntando se é melhor usar divulgação o ter no meu site website um ou o Linktree Linktree. ou ao invés de usar a plataforma, qual plataforma? Ter no meu website um Linktree. Eu geralmente coloco o Linktree dentro do Instagram, tá? Perguntei se funciona criar uma página no meu site, ao invés de usar essa plataforma. São cenários distintos para situações distintas. O Linktree é mais usado no Instagram. É, Agora o eu não site, entendi dependendo do qual seu nicho, você pode plataforma criar que é. landing. Eu não entendi qual plataforma da pergunta, porque quando eu falei plataforma, eu disse, por exemplo, dar um exemplo concreto, né? Porque eu falei, a plataforma é abstrato, né? Mas você Sim, pode sim. considerar assim um CMS, por exemplo, como o WordPress, ou como o Drupal, Ele pode ou estar como o usando o WordPress, ele Ghost. está perguntando se é mais fácil usar o Linktree ou um WordPress. O que é mais válido para você. O Linktree para mim é mais rápido, entendeu? Mas se você tem os plugins certinho para instalar e fazer na página todos os links de contato, melhor ainda. É, você pode ter uma página dentro do seu Acho que ela quer WordPress, que é no uma próprio URL link. única com todos os links que você quer ter lá, e esse único link você coloca no Instagram, né? Sim, sim. Eu uso assim, dá resultado, dá retorno, entendeu? Eu consigo ter métricas dos cliques. Se eu criar uma página no meu site igual ao Linktree. Então, tudo é válido. Se você tem os recursos, plugins que emulam o Linktree, pode usar, né? É, a Dani. Dani, boa noite. Eu sei que de uma coisa, não entendo nada do que vocês estão falando, não sei nem gravar um CD. Boa noite, Dani. Valeu pela sua Boa visita. Mas noite. acompanha aí, divulga pro seu pessoal aí Oi, de marketing. Mayara. Então, ô Lourenço, o que mais podemos falar do MVP? Para o Ah, público-alvo que está iniciando, o pessoal que está em casa, o pessoal de pequeno comércio, né, é que você é de grandes empresas. A gente está falando aqui, às vezes, para o público-alvo que é, é leigo, entendeu? Não tem sim, todas essas dinâmicas, essas terminologias, entendeu? entendo. É, bom, acho que legal, é bom ter essa visão, porque, assim, tem muitas empresas pequenas que elas usam esse material aí que eu tô citando, né? Que é Tá. um livro que foi. Agora eu achei minha colinha aqui, foi criado pelo Eric Tá com o Rice, livro aí? né? Pode mostrar o livro aí para a galera. Em 2001. Eu não tô com o livro, eu tô com Ah, umas anotações aqui. Essa, eu tenho a versão PDF dele, né? Que chama Lean Startup, que quer dizer startup enxuta. E lá dentro tem todo esse conceitual que, apesar de ter vários termos que a princípio são um pouco chatos de entender o que eles estão querendo dizer, dá para trocar em miúdos. E acho que o grande recado é esse, que é importante você primeiro entender para quem você vai vender, fazer uma oferta inicial do seu produto, né? E sim. com a garantia de que você vai conseguir coletar e analisar os retornos que essas pessoas estão te dando. Depois disso, você vai fazer um estudo disso que está vindo, vai pegar, por exemplo, estão pedindo mais. Vamos pegar um exemplo, né? Eu quero começar a vender roupas agora, né? Uma amiga minha outro dia começou um negócio assim, né? Eu preciso começar a vender roupas e eu preciso entender o que, que vai vender, porque eu tenho um orçamento limitado aqui, eu tenho uma injeção de só R$ 1.000 para começar, e eu preciso saber quais peças que vão me dar o melhor retorno.
Aí ela fez uma pesquisa de mercado simples, ela falou com as amigas dela que costumam comprar roupas, né? E aí viu que pela época agora que tá saindo, o melhor é vender biquíni. Então ela foi lá, comprou uma grade de biquínis, um pouco limitada pelo orçamento e tal, e ela conseguiu, já estava claro para ela qual que era o perfil, a persona dela é mulheres que querem ir para a praia, né? Tipo, Sim. ou que querem tomar sol, em geral, né? E aí, o jeito dela fazer esse contato era muito mais direto, ela vai, conversa uma a uma no WhatsApp ou no Facebook, vai entrando em contato pessoalmente com cada uma dessas pessoas, então numa escala pequena, de toda forma ela está fazendo esse mesmo passo a passo, né, de entender e melhorar o produto dela. Então aí, por exemplo, ela ficou com essa dica de o que ela pega de lucro, ela guardar e uma parte disso, né, e sempre reinvestir o custo original dela para ela poder aumentar a grade dela inicialmente até que ela tenha um retorno real que seja gastável, né, porque isso também é muito importante. Às vezes a gente mistura as coisas, coloca um investimento, aí compra o produto e vai vender, e aí quando pega o valor de vendas, fala, "Ah, esse dinheiro é meu, eu vou usar." Não, né? Porque é, Mas é tem o muito comum custo para quem ali, está né? começando, né? Porque É, quando você faz um produto mínimo viável, ou você é um empreendedor, uma empreendedora que quer ganhar dinheiro extra com plano B, C, D e E, você é obrigado a cair no Triângulo das Bermudas de lidar com terminologias do mercado da área de marketing, da área de tecnologia e da área de vendas, da área de gestão de sim, empresas. sim, Então aí já começa a fazer, eu quero saber fazer fluxo de caixa, eu preciso disso? Precisa. Porque a sempre. grande maioria dos iniciantes gasta o dinheiro da empresa e gasta o dinheiro pessoal, e mistura, e quebra a empresa, quebra Sim. o MVP Até dela. pessoa física precisa de fluxo de caixa, né? Até um trabalhador assalariado precisa de fluxo de caixa se ele quiser não ficar sempre no vermelho correndo para Sim. pagar o cartão de crédito. Se você quiser É o ter que eu alguma falo, até a reserva, gestão da casa, né? É uma corporação. Fazer a governança corporativa da casa, os custos mensais, o plano de contas, que é cada departamento, ou seja, o quarto, a cozinha, o banheiro, quantos watts consome de aparelhagem, quantos de eletricidade a gente consome por dia, e tudo mais. sim, A casa não deixa de ser um exemplo de uma MVP para pequenos empresários. Fala, pô, do exemplo de uma casa eu tenho os custos, e o exemplo da minha empresa? Eu vou ter que ter um estoque mínimo de comprar biquíni. Ah, esse é o meu uhum, estoque mínimo? Beleza. E quanto que eu vou investir de marketing? Porque anúncio não foi feito para vender, foi feito igual um imã, para atrair. As pessoas vão ser impactadas a todo momento com o anúncio perseguindo. Ela clicou no anúncio, ela começa a ser perseguida. No Instagram, no Facebook, no Google Ads, e tudo leva a crer que a pessoa uma hora vai clicar de novo e vai comprar ou vai entrar em contato. Tem muitos casos de pessoas que começaram a vender roupas usadas em si, como uhum, brechó, no WhatsApp Business, que lá tem a opção de colocar lá o seu catálogo de produtos, o link de pagamento, tudo certinho. E a pessoa só atende no WhatsApp, manda o link do produto, a pessoa fecha, ela manda por correio e acabou. É simples, é um MVP tão rápido. Só que nem é, todos usam porque não sabem. Fala, não, o WhatsApp tem que pagar. Não paga nada hoje em dia. Você tem lá o seu é, mapinha de localização, você tem a plataforma de graça para você. Você complementar com o seu site trabalhando 24 horas, mais os anúncios sendo feitos no Facebook Ads, na ADS, no Google ADS, você está atraindo o seu público. Você cria e-mail marketing, dispara para o seu público-alvo, as promoções, tudo é retorno de vendas. E quanto mais você sim, cresce, mais você investe, né? O legal é quando a pessoa está começando a fazer um MVP, ter cenários do que é cada tipo de MVP e quais os MVPs que tentaram e quebraram. Porque tem gente que já tenta quebrando, né? No sim. papel. Tem gente que tenta Eu acho quebrando na que barrigada. Eu vou sim. abrir a minha pizzaria, vou pegar um catálogo de pizza igual ao do concorrente, vou fazer os mesmos preços iguais, mas o cara às vezes está Aí não anos é no um mercado. MVP, Eu né? penso Aí fornecedores, né? é um CVP, é um produto viável copiado. Ctrl C, Ctrl V do negócio dos outros, mas quebra, né? Isso quebra, Porque o exatamente cara, porque quando você quer perde ser contato empreendedor, com o público, né? sim, Desculpa, o cara, quando quer empreendedor, o mínimo interromper. que ele tem que saber é saber onde que ele vai trabalhar, pilotar, pelo menos se fosse uma home office. Só que ele também tem que saber pilotar ferramentas que dê basamento para ele para fazer um fluxo de caixa, para fazer o marketing dele.
para fazer vendas. O cara tem que ser meio que um tripé, né? É o investidor, é o técnico especialista igual você e é o vendedor, Uhum. que captura Sim. clientes. Se um Aham. dos pés cair, cai todo o MVP. Com Porque o investidor, certeza. ele tá lá, o empresário está investindo dinheiro no negócio. Né? Sim, eu acho que assim, tá na fundação de um empreendimento, né? Você precisa ter essas coisas complementares, né? Eu procurei sempre não me sustentar só em tecnologia, exatamente porque eu vi muita gente que sabia tudo de tecnologia, mas não tinha nenhum tato com arte, por exemplo, ficar Sim, patinando dias e dias para conseguir pegar uma arte e transformar num front-end, por exemplo, né? sim, E às vezes também de a parte de comunicação e empreendedorismo, de você entender como funciona a empresa e tudo mais, é importante, porque senão você fica lá dentro perdido, só fechado no que você está fazendo, né? E você não entende o ecossistema em que você está trabalhando e não entende a comunicação com as outras partes também muito bem, né? Então é importante não ter isso tudo aperfeiçoado em si, mas ter pelo menos um contato com essas áreas todas sempre, né? Então, está começando um empreendimento, é bom saber que você vai precisar usar gestão financeira, você vai precisar entender de gestão de pessoas e você vai precisar entender de gestão de tecnologia. Por mais que você tenha um CTO do seu lado, você vai ter que ter argumentos com ele para não engolir qualquer coisa que ele te empurre, né? E a sim, mesma sim. coisa financeira, né? Você tem que saber ver se a planilha tá com falhas ali estruturais ou não, para também não você não ficar com pontos cegos, né? O MVP nada mais, nada menos é que é um produto mínimo viável, ou seja, uma prestação de serviço ou de produto com os menores custos possíveis e que atenda ao que o público precisa, Sim, com a certo? Só que viabilidade, ele né? tem que entender, fazer toda a logística dele. E ele tem que Sim, gostar de estudar, correr atrás, receber os pontos negativos, as pessoas reclamando do MVP dele para ele ir melhorando. E sim. saber Uma correr tradução que eu vi atrás dos também problemas e muito resolver. boa, sim. Eu tava pensando assim, uma tradução muito boa também de MVP é a gente usar como produto minimamente viável. Porque se você só olha para o mínimo produto viável, você pode se esbarrar ou focar demais no mínimo ou demais no viável, né? E o equilíbrio é Ou exatamente é esse. viável demais ou Você é só mínimo e sabe não casa a conta. minimamente viável é exatamente isso. É um tanto que você não se esforçou demais, você não colocou e não gastou dinheiro demais antes de saber para quem você está vendendo, né? E mais importante ainda, que você mantém essa atualização para saber o feedback, para saber onde crescer, né? Porque aos poucos ele vai deixando de ser minimamente viável e vira um produto viável e de repente um produto inovador e mais do que viável, Sim. né? E aí Inovador precisa de mais e dinheiro para investir nele, né? E sim, aí é legal e aí é também ter importante, marcas e patentes para proteger industrialmente o seu produto para que ninguém copie. O uso da sim, tecnologia de ter pelo menos para estar nas mídias sociais, para estar criar sua página no Facebook, a página empresarial, né? Ou a página do produtor em si. Usar os canais de mídias sociais com o uso da tecnologia, que é o computador mais a internet mais o celular, para ir capturando essas pessoas e trazendo para ser impactada pelo seu produto. A sim. grande E maioria hoje em acompanhando, dia né? não faz Acompanhando isso, não elas também, acompanha. sim. Que Posta dirá uma acompanhar, coisinha né? Que é o lá. mais importante. Que é, por exemplo, além de você trazer essas pessoas e ter lá a ideia de quem chegou no seu produto, também é você acompanhar as pessoas que se é um produto que ele é recorrente, você entender a recorrência e se você perdeu aquele aluno, por exemplo, né? Você entender por que você perdeu aquele aluno, ter uma mensuração anotada mesmo disso, de normalmente os alunos que saíram tinham esse e essa característica, porque assim você consegue começar a antecipar isso e otimizar o seu serviço ou produto para que ele tenha o mínimo possível de saídas, que seja a recorrência seja mais firme e tudo mais. Acho que esse acompanhamento de perto do que estão fazendo com o seu produto é muito importante, muito mais do que o que você acha do produto, né? Você ter um retorno constante do que os usuários acham dele, né? Sim, sim, por isso que tem que investir muito em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Tem empresas que fazem pesquisas disso,
próprio Sebrae ajuda o empreendedor, igual no caso aqui, ó, ele está falando que precisa descobrir o carro-chefe dele. É a grande dor da maioria dos empresários que querem começar. Tem muita coisa em mente e quer saber qual que é o mais viável para investir em marketing. Nesse caso Só aí que é muitas até que coisas é simples, muito né? tiro para vários lugares. Sim, Tem que saber qual é o público e o que é cada coisa, e se cada coisa é realmente o que ele vai administrar certinho e vender. Porque quem quer dar tiro para todo lado, quem corre atrás de 2 perde 1, quem corre atrás de 10 não dá. eu Tem que acho que focar. assim, o jeito mais fácil, se você já tem vários produtos que são protótipos já preparados e você não sabe qual que é mais viável para vender, você pode fazer uma landing page para cada um, né? Uma página de anúncio para cada uma, se você tiver condições, senão você vai precisar fazer algum tipo de pesquisa mesmo com pessoas para entender o que que faz mais sentido, porque dentro da nossa cabeça tudo faz sentido, né? Mas só mesmo trocando com outras pessoas que tenham a ver com o público, aí sim você vai conseguir entender qual que dá mais retorno. Por exemplo, fazer uma landing page de cada um, né? Fazer um anúncio de X reais, R$ 100 para cada um desses produtos, né? E acompanhar o resultado deles. E assim, também não pegar só essa primeira vez, né? Acho que é bom fazer tipo um teste em um mês, depois em outro mês, ou em uma semana e depois outra, porque tem a sazonalidade do mercado, a oscilação padrão, né? Então é Sim, importante você entender também que se você não está pegando um caso anedótico ali, isso é uma nomenclatura de estatística, né? E anedótico é quando você tem um caso fechado ali, um estudo casado que sempre dá certo ou sempre dá errado só naquele contexto que você está fechado, mas no contexto geral aquilo não se aplica, né? Então, para simplificar isso, o jeito mais simples seria fazer alguns anúncios de cada um deles e ver qual dá mais retorno. Esse é o jeito porque daí mais ele tem fácil. as métricas do Analytics em cada página, ele tem o público-alvo que entrou, quem foi até onde, quem clicou no botão comprar, quem não clicou, tem o segmento masculino, feminino, quais os estados que são essas pessoas, se tem interesse, né? Só que tem um cara que lê a tecnologia disso. A gente está falando Sim, mentalmente aqui porque já lida com isso no dia a dia, mas tem gente que nem sabe aonde que é de ler isso. Aí está falando do sim, produto gratuito Google Analytics, certo? sim, exatamente. Aí o Google Analytics você consegue lá colocar uma tag em cada uma dessas landing pages, né? E aí você vai ter lá dentro do Google Analytics uma barrinha onde você escolhe qual dos sites você está analisando, e aí lá vai ter todas essas informações de, por exemplo, em quais páginas o usuário navegou, qual é o bounce rate, que é, por exemplo, a taxa de pessoas que entraram no site e falaram, ah, não é isso, e saíram em menos de X tempo lá, normalmente 1 minuto, né? E tem todos esses dados que você pode ir trabalhando eles. Inclusive, é interessante pensar nisso, que podem ter vários públicos diferentes, um que se dê bem com cada um desses produtos, né? Então é bom, tipo, não fazer um corte único para todos os produtos, e sim entrar e investigar lá, entender mesmo o que está acontecendo. Se tem uma circulação alta, se tem muito acesso, por exemplo, em um bounce rate alto, pode ser sinal de que a landing page não está expressando bem o que é o produto, ou pode ser realmente que o produto não seja interessante, né? E aí o jeito de você descobrir isso é também tentar, se o bounce rate está alto, você tentar mudar um pouco a roupagem, refrasear os slogans que estão lá, tentar dar uma pequena mudança e ver se o bounce rate muda ou não. Se não, pode ser que realmente o produto não seja atrativo, né? É o leitor de métricas da ferramenta. Tem várias ferramentas no mercado, né? Que você Uhum. instala aí no seu website com diversos tipos de CMS que o pessoal usa. E é que tem também muitos cenários que o pessoal, tipo, não tem uma infra legal. Então ele tem um produto legal, ele tem uma tag legal, ele analisa, mas ele não tem uma infra. Ele quer gastar com hospedagem bem baratinha, compartilhada, e quer que, e quer que funcione. Porque é igual um engenheiro. Você vai montar um prédio, ele não investe na infra. Primeiro monta todo o cenário de chão para subir o prédio. E tem cara que, tipo, eu vou colocar aí num blog da vida, ou vou colocar numa hospedagem compartilhada, vou pegar um template grátis, mas não vê as métricas que às vezes ele tá dando tiro no pé.
Porque às vezes tem que conversar com um técnico especialista. Ele quer fazer tudo de graça, de graça, de graça, daí não é nem o mínimo produto viável, é tudo no 0800 e zero investimento, também pode ser zero resultado. Né? Às vezes o cara é tão mão de vaca que ele quer tudo Mas grátis. eu acho que assim, dentro de um bom período de tempo, o mercado oferece várias amostras grátis e tudo mais. Então, assim, digamos que para fazer essa primeira leitura do mercado, passar um periscópio e entender o que está acontecendo, isso sim dá para fazer tudo só investir no próprio tempo, que já de certa forma é um custo, né? Mas depois que você sentiu que já realmente está pronto para criar um produto mínimo viável, aí é importante entender a parte do viável, né? E lembrar que só hospedar uns negócios assim num site de graça, num host de graça que fica caindo toda hora, que fica mostrando anúncio, que perturba seu usuário final. Eu pego muitos clientes assim, eu pego muita gente chorando com essa dor. Faz um produto da hora, mas não quer gastar nada, não quer gastar com host, não quer gastar com material, né? Plugins ou Aí é bom módulos. a analogia do prédio. Me diz um prédio que você faz só com coisa que você acha na natureza aí, É isso que a sem gente fala de gastar com material de tecnologia, né? construção. Mas tipo, se for falar numa analogia, estudo de caso para boleiras, salgadeiras, que estão querendo ajudar os seus namorados, seus maridos em si em casa, porque elas estão desempregadas. Um produto mínimo viável seria o que exatamente? Tipo, ter pelo menos embasamento técnico, conhecer, fazer um curso de boleira ou salgadeira num Senai da vida, certo? Para pelo menos ter noção de lidar com alimentação, abrir o próprio MEI dela para ela poder emitir nota fiscal para quem é empresa, né? Sim, É estudar um todo um pouquinho de básico. marketing também, né, para entender, por exemplo, a saída, Isso. porque não adianta também a pessoa saber fazer o melhor bolo do mundo e E não não saber conseguir vender. vender. E tem muita dona de casa que orienta em si, salgadeira, boleira em si, que, tipo, sabe fazer um ótimo produto, mas não sabe escalar, não sabe aumentar a produção, não tem uma visão de mercado de querer crescer, de depois vai fazer coxinha, tá vendendo legal, começa a investir numa máquina de coxinha. Tá crescendo mais ainda, pega uma funcionária para ajudar na cozinha. De repente, elas estão ganhando mais que o marido que está trabalhando fora. E é aí que Acontece. começa o empreendimento, né? Muitas marmiteiras em si que fazem marmitas aí para dona de casa que sabe cozinhar, vou vender marmita, beleza. Mas o mínimo que ela tem que entender é a noção que tem que estar nas plataformas de pedidos de marmita, de Sim. comida, entendeu? Sim, e É estudar bem muito os termos cenário de da hora. uso lá do site, da plataforma, por exemplo, se for o iFood da vida, entender como é que funciona, quais são os custos, para não ser pego de Sim. surpresa também, né? Porque às vezes Tem a muita gente que gente. até saiu do iFood e criou a sua própria plataforma no Joomla, no WordPress, no Magento da vida, com as ferramentas próprias e já o público faz anúncio para cair no site dele para vender pelo site dele mesmo. Não precisa ficar pagando taxa por pedido, Sim, entendeu? porque muitas dessas plataformas estão se tornando verdadeiros bancos, né? O próprio iFood, ele lançou um cartão de financiamento para os produtores e tal, então já está entrando numa seara de oferecer dinheiro a troca de juros e de oferecer a plataforma com taxação realmente alta e tudo mais. Claro que Sim, tem o benefício da comodidade do pagamento integrado, então quem usa Vale Alimentação às vezes consegue pedir online sem custo extra e essa porcentagem, a porcentagem de Vale Refeição, por exemplo, em Vale Alimentação é bem alta, né, de custo pro lojista, né? E aí, nesse caso, é, quando é iFood, por exemplo, esse fica diluído na taxa que eles já cobram. Então, tem todas essas nuances, né? Mas para um volume, como a gente está falando aqui, certamente acaba valendo mais que contratar um serviço como o PagSeguro da vida, umas maquininhas dessas minizinhas sim. e fazer um website simples e hospedar num lugar seguro que aguente também o horário de pico, né? Porque aí tem o horário que todo mundo quer pedir e Eu aí nessa mesmo hora faço seu esses site não pode aplicativos cair, né? em site e alugo para o pessoal, não precisa ficar pagando taxa por pedido. E aí toda a comunidade aqui do bairro aluga os sitezinhos na minha plataforma em si e tá,
tá, tipo, em vez de pagar R$ 1.000 de taxa, ou 2.000 de taxa, porque pagar tipo 14, 15% por pedido, uma pizzaria, é um É, dinheiro que sai enorme deles. Então, cara, se sim. você tiver sua própria página na internet, fazer os seus anúncios, cai na sua página, o pedido vem para você e você não está pagando taxa para ninguém. Você só É, tem você que tem duas investir em opções, anúncio. né? Nesse caso, né? Você pode manter o preço no padrão iFood e lucrar mais, né? Ter menos taxas cobradas, Sim, ou você pode até equilibrar isso e melhorar seu preço para concorrer melhor, né? Ter assim um lucro ainda maior do que seria com a taxa, tipo, pega metade da taxa e tira de desconto do seu produto, você ainda ganha o diferencial de ter um preço melhor, porque tem muitas pizzarias que são assim, que você ligando lá, sai 25% mais barato às vezes do que se você pedir pelo iFood, né? porque o iFood tem a taxa de intermediação, às vezes o plano com motoboy ou sem motoboy, mas independente de iFood ou Uber Eats ou Rappi da vida, a grande maioria da galera em si está se reinventando e está fazendo as suas próprias plataformas de pedido ou alugando, para sair das taxas altas e de juros que eles cobram. Porque nada, hoje em dia você vende com um restaurante, mas você só vai receber daqui 7 dias. E esse capital parado? Ou daqui 30 dias. É muita grana. Eu É, cheguei a ver de eu uma vi uma amiga, pergunta aqui. cara, o restaurante onde eu trabalho, eles estão desesperados lá, porque tá com 80 mil parado do sushi na plataforma, porque eles não liberaram ainda grana. E aí a gente precisa desse capital para comprar insumo. Olha É, que louco. aí Falei, cara, se você tem a sua loucura. própria plataforma e investe em anúncios, você já está recebendo no ato da venda. Não Sim, fica parado o seu dinheiro quando dá problemas administrativos, né, de pagamento. E sim, muita gente quebra, cara, se não tem dinheiro para comprar insumo. sim, Você fica na mão, verdade. você fica na mão do aplicativo. Eu vi uma pergunta agora aqui, não é bem uma pergunta, é um comentário, né? Passar o dia lendo métrica, para mim esse tempo é um custo alto. Aí depende Será? de se é um dia ou se é todos os dias. Se isso aqui está querendo dizer que você precisaria passar todos os dias lendo métrica, é um engano, é um erro de leitura, porque se você. Claro que alguns dias no começo, para entender como é que funciona o GA, serão necessários para você sacar o que você precisa ver, o que faz sentido você olhar ali, entender como é que funciona a ferramenta. Eu diria que uns 5 dias se dedicando integralmente a isso, dá para entender bem e se familiarizar. Depois disso, são algumas horas do dia que vão ser passadas acompanhando isso. Depende do produto, né? Também aí você tem que ver. Se você tem 10 mil produtos, aí sim, não daria para fazer isso sozinho, nem passando o dia todo, né? Mas se tiver um número comedido ali de coisas, acho que 1 hora, 2 horas já é muito tempo dentro de uma plataforma dessa, já dá para ver muita coisa, né? Mas tem que ver os altos e baixos, né? Porque às vezes ele tendo a leitura das métricas, informação é dinheiro, é mais fácil investir num custo alto de ter a informação que vale dinheiro do que não ter informação e dar a barrigada e se lascar, né? No que ele está vendendo, no que ele está pensando em fazer dos novos cenários. Ó, de Sim, 2 ou 3 horas pelo por dia menos ele vai 2 ou precisar. 3 Bom, horas aí é por montar a dia. equipe. Tendo a equipe, cada um tem o seu cargo, porque às vezes o cara está faturando muito, quer fazer tudo sozinho. Começa a pagar para o jovem aprendiz, ler a métrica, ou para um especialista, entendeu? Às Sim, vezes, nem sempre é só ter dinheiro no caixa. É também diversificar as tarefas, senão você fica tarefeiro demais e tudo é você. A mesma coisa da salgadeira e da boleira. Ou ela faz o salgado e o bolo, ou ela vai ficar no computador divulgando, e às vezes nem sabe, uma grande maioria não sabe pilotar o computador. Ou não sabe nem fazer o fluxo de caixa, nem vendas. Então, vê com quem sabe, aumenta a equipe. Ajuda, né? sim. Tem E gente que também não com o cresce tempo porque dá não para. investe em equipe. Sim. E também tem coisas que hoje em dia os bots ajudam bastante, né? O Google Analytics, por exemplo, ele é associado com a plataforma de dados do próprio Google. Com o tempo dá para, ou você pode investir em equipe, ou se você tem algum tempo também para estudar um pouco o que os bots podem fazer, você consegue colocar alertas e olhar minimamente, assim, alguns minutos, assim, tendo um painel bem configurado no GA, você consegue monitorar 10 sites em coisa de minutos, assim, só olhando já os alertas que Em tem. tempo E quando real. chega algum. É.
E alguma coisa em Mas a tempo. gente da tecnologia é legal dominar isso, mas para quem está no MVP, que está Sim, começando com o básico, às vezes você quer muito estudo para estar num patamar acima do dele, entendeu? Tipo, você falar isso para uma dona de casa, ela vai falar, ele está falando chinês comigo. Igual a Dani sim. falando aqui, mano, eu tô Mas ouvindo é tudo, que. não tô entendendo nada. Sim, mas é que o pessoal da editora eletrônica, eu tenho certeza que já tem uma proximidade maior aí Sim, com esse sim. tipo de informação, Ah, tô então, de perguntando o que é repente é mais. bots. Nós temos só 5 minutinhos, hein? É explicar Sim. em menos de 5 minutos para a gente nos despedir aqui da galera. Eu recomendo, nesse caso, olhar realmente a documentação do Google sobre essas tecnologias do Google Analytics. Eles têm bastante material, você consegue entrar lá e participar de cursos online, tem muitas videoaulas, tem muito material escrito para se ler, e o próprio Google fornece serviço de suporte, de você ligar lá e tirar dúvidas com pessoas lá sobre isso. Então, acho que é muito mais uma dúvida a se tirar com o fornecedor desse produto, que é o Google, né? Sim, E os sim. materiais que eu teria para indicar são esses mesmos. Os próprios, no Google Analytics, tem lá, ajuda, é muito bem feito isso. Tem até como você votar se aquilo te ajudou ou não. E se a ideia é investir tempo, eu acho que olhar esse material é muito rico. É isso aí. Boa noite, Marina Eva. Bom, é, a grande questão é, o MVP, Produto Mínimo Viável, é viável para quem corre atrás e estuda. Porque tem que entender uma porrada de coisas. A gente falou sobre diversos cenários aqui a ser estudado, né? De diversas ferramentas que já é do nosso cotidiano. Mas para quem é uma dona de casa ou um pizzaiolo que só sabe fazer pizza, ele tem que estudar, ele tem que Tem que abrir aprimorar, a ele cabeça tem que pegar no e dia a dia entender que não dele é só para, sobre vou atrás pizza, do né? Sebrae. O Sebrae vai te ajudar pra caramba, cara. Ele vai te ensinar uma porrada de coisa, nos cursos gratuitos e nos cursos pagos lá. E tá de graça para todos, só que a grande maioria não decola porque não corre atrás da informação. Sim. Não vai Acho que atrás de rola uma também biblioteca. um pouco de pânico, né? Porque parece que pessoas como eu e tal, que têm familiaridade com tecnologia, não tem diferencial nenhum, a não ser ter muita paciência para entender o que eu não entendo e ficar lendo o material até eu entender. Não é tudo que eu Sim, pego que eu entendo na primeira vez. A maioria das mas coisas são difíceis de entender. Mas aí a gente tem que não se achar limitado, falar, eu consigo entender esse negócio. Se alguém escreveu isso aqui, eu consigo entender, né? Somos todos humanos, não ficar poxa. se auto-sabotando, né? Ah, isso eu nunca vou entender Exatamente. e pronto, desligou Aí não daquilo. entende mesmo. Mas aí a sua concorrência corre atrás, investe, entende e você fica para trás. Exatamente. E é um mercado de gigantes, né? Tem vários Sim. MVPs entrando no mercado, as startups entrando, inovando, e Tem gente todo que nem a momento a gente Rocket, está né? monitorando. Tem a gente que nem a Rocket que puxa assim, vamos pegar um milhãozinho de euros aqui, ó. Vamos contratar um time de gestão, um board, né? Então a gente contrata aqui o pessoal que está saindo do INSPER lá, formado formando, né, em gestão. Então já vamos ter um CEO, um CTO, já vamos ter um board, vamos ter um produto viável que é tipo é, um site que nem o Hello Food, foi lançado assim, né? Tem gente que chega assim, na Boa bucha. noite, Fran. Se a gente vai concorrer com gente assim, tem que ter essa visão de que a gente tem vários lugares no mercado, né? Tem o lugar para os grandes e para os pequenos. E para os pequenos a maior saída, a melhor saída é se informar bem, porque com certeza os gigantes estão muito bem informados, com muita gente bem informada lá dentro, né? Então a concorrência, para ela ficar justa, a gente tem que realmente ter um esforço a mais. Não é uma coisa fácil, né? Não é fácil empreender, mesmo se você já tendo um background de muita experiência e uma grana alta, mesmo assim você ainda está arriscado a perder tudo, ter que se esforçar igual, né? Sim, sim. Bom, é isso. E encerrando aqui, né? Porque vai dar já 8 horas, eu acredito que já vai terminar aqui, o Instagram já derruba. Se despedir da galera aí, falar para eles verificarem depois, que vai ficar gravado, depois eu subo o vídeo no meu canal do YouTube.
Sim. E Eu posso preparar também siga a gente. um conjunto de links com os materiais e aí eu coloco no comentário desse vídeo para Beleza. enriquecer Ó, aí a muito leitura de quem quiser. interessante. Agradecer, Lorenzo, pela sua Obrigado. participação, Valeu, eu conhecimento. que Agradecer ao agradeço. público aí que entrou, que nos prestigiou. Alfeiras, boa noite. E até a próxima live. Tudo de bom aí para vocês.